Café com teu pai? É isso? Olha, eu fui salvo em algum momento na internet porque eu demorei pra cair nesse vídeo. E quando eu caí, eu tava na viagem, aí eu fiquei assim... Meu Deus, mais um conteúdo de um jovem que se pretende original e revolucionário, mas é só o mesmo conteúdo de sempre, agora remodelado para uma coisinha de agora, né? Para um universo, para um conteúdo, com conteúdo, um negócio, um formato que pareça mais original. Mas ideias que a gente já conhece há muito tempo e que não é de hoje, que a gente, se a gente para 2 minutinhos para pensar, é fácil de refutar. Mas esse tipo de vídeo é bom para pessoas que não estão com muito tempo para parar e ficar pensando na vida e tem esse costume de simplesmente aceitar coisas só pelo fato delas parecerem óbvias e também pelo fato delas já terem algum tipo de conexão com o universo semântico que elas carregam dentro delas, né? Que é difícil a gente questionar. Mas aqui eu tô já devaneando um pouco, porque o que é café com teu pai? O Café com teu pai é uma brincadeira com Café com Deus Pai, que é um livro, né? Que também é um Jesus pop, né? As formas que encontram para fazer com que mais pessoas entrem para uma determinada religião, né? E é tipo um daqueles livros, Minutinho de Sabedoria, só que versão TikTok. E aí, esse menino resolveu falar coisas que reforçam todos os estereótipos, né, dos papéis masculinos e femininos na sociedade, como se ele tivesse fazendo algum tipo de revelação, né? Como se fosse Deus, no alto da montanha, né? Dando ali os 10 mandamentos. E aí a gente vai ter esse prazer de assistir juntas, e aí eu espero que você não tenha acabado de almoçar, porque pode ser que dê um pouco de refluxo. Mas tudo bem, é sempre bom a gente assistir gente achando que tá lacrando, mas quem lacra no final deve ser eu, né? É esse querido aqui, tá? O nome dele é O Breno Cop, Breno Faria. Arrasa, Breno, vamos O lá. homem que come todo mundo é considerado foda e a mulher que dá pra todo mundo é considerada uma vagabunda por um motivo bem simples. Esse é o Café com Teu Pai. A sociedade machista. Qualquer mulher que quiser sexo consegue praticamente sem esforço nenhum. Enquanto isso, o homem precisa ir pra luta, indiretamente se tornando mais forte, mais bonito, mais inteligente, mais rico e mais esperto. E diretamente ele precisa encontrar uma mulher, convencer ela e levá-la pra algum lugar, seja lá onde for. Ou seja, lá no fundo do subconsciente de todo mundo tem uma crença que diz: o homem que se relacionou com várias precisou conquistar várias, enquanto a mulher que se relacionou com muitas foi conquistada por muitos. A primeira situação presume algo difícil, já a segunda presume algo fácil. Certa vez, um sábio chinês disse: uma chave que abre todas as fechaduras é uma chave mestra. Já uma fechadura que é aberta por qualquer chave não presta para nada. De nada. Não odeio o mensageiro, odeio a mensagem. Essa filha da puta vai me xingar, tomar sua cu. Que engraçado. Groundbreaking. Flowers for Spring. Ai, groundbreaking. Normalmente, esses pensamentos, eles partem de uma concepção, né, de um entendimento de que o comportamento humano é 100% biológico, que nós somos determinados biologicamente a agir de uma determinada forma. Então, quando ele fala que o inconsciente já diz que você... que um é uma coisa fácil, o outro é uma coisa difícil, é como se isso já tivesse gravado no nosso cérebro e como se isso não fosse construído em sociedade, né? E como se a única organização que existisse entre seres humanos é a mulher ser a presa e o homem ser o predador. O que a gente sabe, né, que é só a gente fazer um mínimo de pesquisa, que a gente vê que em até outras comunidades humanas, né, não é assim que funciona. Mas o perigo é sempre quando a gente acredita que algo já é determinado pela gente. E aí aparece um ser humano desse jurando que tá assim, criando a roda, galera. Mas tem uma galera que hoje em dia, infelizmente, a gente está num processo de resposta reacionária
há anos, né, de libertação feminina. A gente está vendo agora uma resposta à última onda do feminismo que existiu recentemente e também de outros movimentos libertários. E a gente percebe que toda vez que o mundo, infelizmente, entra num processo de crise, a gente vê o conservadorismo voltando, não por acaso hoje, porque a gente vê tanta gente se convertendo. Só que a questão, e aí vão começar, porque isso é preconceito com a religião, não sei o que, isso é preconceito com isso, contra aquilo. Na verdade, não, as pessoas elas têm o direito de ter a religião que elas quiserem. Inclusive, há um vídeo que eu tô aqui para fazer um tempão sobre legendários, mas tanta preguiça desse assunto. Mas a realidade, no fim, é o seguinte, que o problema não é as pessoas se converterem, o problema é que por trás existe uma tentativa, toda vez que a humanidade entra em crise, né, quando a gente tem incertezas sobre o futuro, quando a gente tem medo do que vai acontecer, quando a gente não sabe se a gente vai ter dinheiro, se a gente vai conseguir viver, se o mundo está muito violento, se as minhas coisas não estão protegidas, se os meus filhos não vão ter onde viver, a gente tende a ir para um pensamento que é um pouco mais repressivo no sentido de eu preciso que alguém me diga como viver. Eu preciso que alguém me diga o que é o certo e o que é o errado. Porque se eu tô com medo das coisas não darem certo, então eu preciso de alguém que me diga isso. E aí, obviamente, que a gente tem uma sociedade estruturada, né? E a sociedade ela é construída muito fortemente em cima de conceitos bíblicos, mas lidos de uma forma a se manter uma estrutura de poder específica, né? Sempre bom lembrar. Então, quando a gente fala de legendários, por exemplo, a gente não está falando sobre homens se desenvolverem. Não, a gente está falando sobre homens, é uma escola, e é muito engraçado, né? Ao mesmo tempo que a gente acredita na sociedade que homens são naturalmente masculinos, a gente precisa pagar 5 mil reais para subir numa montanha e aprender a ser homem. Não é curioso isso? Se biologicamente a gente já está predestinado a um comportamento, por que será que precisa subir uma montanha e pagar caro para você aprender a ser um homem de verdade? Se já é uma coisa que está dentro do nosso DNA, se é uma coisa que já está escrito, por que será que a gente tem que aprender a ser um homem e mulher? Fica aí esse questionamento, né? Porque se fosse uma coisa tão natural, ninguém tá precisando subir nenhuma montanha nem cagar no mato para descobrir como é que se torna homem ou se torna mulher, né? Mas no final das contas é sobre isso, é sobre você aprender uma forma de viver. E uma forma de viver que constrói um sistema de poder, né? E aí, tanto o lado extremamente conservador, e aí bem o conto de Aya, e é muito triste que essa série tenha se perdido tanto, de ter ficado meio chata, meio e muito. Uma vez eu ouvi alguém falar que o Handmaid's Tale virou um fetiche da tortura, e eu também acho um pouco isso, é muito sofrido assistir essa série. Mas é basicamente isso. Hoje a gente vê que não é tão impossível, e eu acho que sempre o que foi mais chocante do conto de Aya sempre foi isso, que é uma sociedade alguns passinhos na nossa frente, né? Que é só uma coisinha dar errado, outra coisinha dar errado, que de repente a gente vai ter pessoas escravizadas para serem reprodutoras, né, de outras, a tortura sendo uma coisa natural. A gente sabe que teve momentos da sociedade onde isso era uma coisa natural, né? E para isso se naturalizar de novo não é muito difícil. Se a gente for pensar que é muito chocante, né, o conto da Aya, se a gente for voltar na época da escravidão, não é muito diferente. Não é muito diferente. Tratar pessoas como animais, tratar pessoas como... Algumas pessoas têm direitos, outras não têm. Então a verdade é que a gente já teve isso, mas eu acho que o que é mais chocante do conto de Aya é que isso aconteceu com gente branca. Eu acho que é isso que choca bastante quando a gente vê esse tipo de conteúdo, né? Mas é muito apavorante, porque hoje a gente vê esse conteúdo cada vez mais conservador, e é um conservadorismo que não é um conservadorismo de eu quero viver dessa forma. Não, o certo é viver dessa forma e todos devem fazer isso, né? Não só ele se tornando uma coisa cada vez mais estruturada e com mais poder político, mas também
ele tá num universo que ele tá falando com os jovens hoje em dia. Então, quando cada vez mais pessoas da mídia, celebridades, influenciadores, começam a entrar nesse lugar e começam a renegar a vida carnal, a vida mundana, para se tornar isso que se espera, né? O homem provedor, a mulher que é provida, a mulher troféu, a tradwife e tudo mais. Quanto mais isso acontece, isso mais se torna uma coisa hype, legal, mais a gente anda para uma sociedade aonde nega o que está fora disso que é esperado. Uma sociedade que tem medo de diversidade, uma sociedade que tem medo de vidas que não são iguais a ela. Então, é um conteúdo muito perigoso e ele é bonitinho, formatadinho para TikTok. A real que você pode ver da maneira como você quiser. Se você acha que você é a mulher e deve ser provida dentro de casa e o homem é provedor, legal. Só que a gente já vê que existe hoje cada vez mais legislação para fazer com que isso aconteça de uma forma obrigatória, né? E a gente sabe que existe, e aí eu não preciso nem aqui tá fazendo nenhum tipo de acusação, mas a gente sabe que existem ramos, eu nem vou generalizar, mas existem ramos da igreja pentecostal que tem o objetivo de tomada de poder. Né? Existe um plano de tomada de poder. E a gente sabe que esse plano está cada vez mais concretizando. E se hoje pessoas muito famosas e bem-sucedidas e ricas e milionárias mostram que, na verdade, foi isso que fez elas chegarem lá, e é isso que é o Legendários nada mais é do que pessoas muito ricas, famosas, pessoas que são vistas como modelos, indo para um lugar, né, e repetindo um discurso muitíssimo complicado, que não é simplesmente uma escolha individual, mas é um projeto de poder e é um projeto de mundo que exclui pessoas que não são aquilo ali, né? Então, tá tudo dentro do mesmo universo, né? O Legendários, o Café com Teu Pai, o Trump proibindo gente de ser trans nos Estados Unidos, tudo isso tá dentro do mesmo universo. Né? Cada vez mais influenciadores entrando para a igreja evangélica, cada vez mais pessoas abrindo mão de determinadas coisas na vida, e é aquilo, de novo, individualmente, todo mundo tem todo o direito de fazer o que quiser, mas a gente sabe que isso não é uma escolha individual, mas um projeto de poder. Vamos ver mais um pouco? Porque é difícil. No final das contas, é muito fácil depois a gente assistir esse tipo de conteúdo e ficar do tipo, é verdade, eu acho que tem alguma coisa aí. E até fica um pouco meio irônico da gente assistir uma pessoa com tanta certeza falando tanta bobagem, quando a gente percebe que isso tudo é só uma construção de uma coisa que está se ganhando cada vez mais poder, né? Vamos lá. Vai, Homem queridão. funciona exatamente igual cachorro. Isso aqui vai salvar o seu relacionamento. Esse é o Café com Teu Pai. E se você sabe... Entendeu? Mais uma noção de que o homem e o bicho é a mesma coisa e que tudo, na verdade, é instinto. O homem, ele age com instinto. É isso que ele está dizendo aqui. Eu vou traduzir o que ele está trazendo. Como funciona o cachorro, você sabe que não adianta encher o saco dele pra ele fazer algo que você queira e nem brigar com ele pra ele parar de fazer alguma coisa que você não queira que ele faça. Cachorro funciona com reforço positivo. Toda vez que você valida um comportamento do seu marido, namorado, ficante, você tá criando um estímulo positivo pra fazer com que ele repita esse comportamento. Se você quer que ele seja mais carinhoso, coloque-se em uma situação em que ele age dessa forma e depois o elogie. Você quer que ele seja mais ativo nas atividades da casa? Então fale sobre quanto você fica excitado em vê-lo consertando alguma coisa. É sério, isso funciona mais do que ficar lembrando ele a cada 6 meses que a janela tá quebrada. E o principal, reforce na cabeça dele o quanto você é grata por ele trabalhar muito. De nada. E de novo, isso aqui que ele tá falando é baseado em nada? Não. É baseado em uma certa realidade. Por quê? Porque homens são moldados a serem extremamente dependentes da validação alheia. Profundamente, principalmente pelos pares, né? Porque homens veem outros homens com admiração e veem mulheres com desejo, né? Então o afeto, o amor entre homens é só entre homens. Homem, ele não ama mulher, ele deseja mulher. Isso não é biológico, isso não é natural, isso é uma construção, né? Que chato esse vídeo, né, galera? Outro dia a menina, ela falou assim, a palestrinha da Beta começa no 16 minutos e termina no 26. Eu não sei o que ela tá fazendo aqui. Eu não sei se ela... no TikTok tá disponível, se quiser eu mando os links pra vocês verem sem a palestrinha da Beta. Mas,
tão chato esse tipo de coisa. Ah, esse conteúdo é tão bobo. E o problema é que tanta gente cai nisso. E aí, olha, a pessoa, a gente não tá com muito tempo de pensar ultimamente. Então a gente olha esse tipo de conteúdo e fala, é verdade. Nossa, é verdade. Como se isso fosse uma lei universal. E não é. É só porque o homem ele é treinado a ser um ser que depende da aprovação de outros homens. E também é treinado a ser um ser que é movido pelos desejos sexuais. Então, a mulher dele, ela vai conseguir com que ele faça o que ela quer quando ela se mostra excitada, quando ele conserta uma coisa. Porque ele se sente o quê? Viril. Ele se sente poderoso, ele se sente necessário. Porque no final das contas o homem é um ser profundamente inseguro. Porque se fosse seguro de si, não estava com esse tipo de reforço necessitando de, olha, eu faço isso porque a minha mulher fica excitada comigo. Não precisava. O nome disso é insegurança. Porque se existe uma coisa que fundamenta a masculinidade, é a insegurança. O homem, ele é aquela história, né, que a gente estava falando. Se o homem ele precisa aprender a ser homem, por que é que ele tem que proteger a masculinidade o tempo inteiro? Por que é que o homem que usa rosa já é questionado a masculinidade? Por que um homem que demonstra afeto por outro homem já é questionado a masculinidade? Por que um homem que não age de forma ativa e agressiva com outra mulher já é questionado a masculinidade? Se a masculinidade é uma coisa tão natural, por que o homem está o tempo inteiro lutando para não perder ela? Tem de pior, a promiscuidade. Miraram nos direitos iguais e acertaram nos... Vamos As mulheres lá, lutaram mas... tanto por igualdade que se igualaram aos homens no que eles têm de pior, a promiscuidade. Miraram nos direitos iguais e acertaram nos defeitos iguais. Esse é o café com teu pai. Elas passaram a imitar aquilo que elas mais criticavam no homem. Confundiram liberdade com libertinagem e chamaram isso de empoderamento. Se homem pode sair com várias, eu também posso. Se homem pensa só em sexo, então agora eu também vou usar e descartar. E elas não percebem que esse comportamento é o que mais alimenta o que elas chamam de machismo. São elas quem mais influenciam os homens a tratá-las como objeto. Isso porque elas se comportam dessa forma. O homem usa e a mulher acha que está no controle, mas se sente vazia depois disso. A gente sabe. Isso reforça nela o discurso de que homem não presta. Enquanto isso, o homem vê nela exatamente o tipo de mulher que ele não respeita. E o que mais diferenciava a mulher, sua capacidade de entrega, vínculo e ternura, foi rotulado como fraqueza, quando na verdade era a força que faltava no mundo. E o que é mais podre no homem, a superficialidade e o descontrole sexual, foi tratado como liberdade, quando é só um buraco emocional fantasiado de empoderamento. A verdadeira revolução não está em se igualar aos erros deles, mas resgatar aquilo que há de mais nobre no feminino. E exigir o mesmo do masculino. Isso sim assusta, transforma e cura. De nada. Se fosse de propósito, nunca tinha sido. Curioso aqui, ó. O que ele tá dizendo aqui? Que primeiro, é curioso porque as mulheres... biologicamente na cabeça dele, são pessoas de ternura, de recepção, né? São pessoas que buscam o amor e não o sexo. E aí as mulheres, elas, pelo empoderamento, começaram a agir como os homens, o que comprova de que o comportamento sexual ele tá disponível tanto para homens quanto para mulheres, né? Mas mulheres são muito menos incentivadas a se utilizarem da sua potência sexual, muito menos do que os homens, né? Os homens, muito pelo contrário, são incentivados a usar isso de forma irresponsável. Então, ele próprio fala que biologicamente isso não faz muito sentido, porque tanto homens como mulheres, hoje em dia, na cabeça dele, se igualaram, e mulheres se igualaram na promiscuidade. Outra coisa também é que existe um discurso profundamente moralista sobre o que é promiscuidade, e esse é considerado um defeito. Uma mulher que quer se relacionar sem amor e só apenas no sexo, na cabeça dele, é uma coisa eticamente ruim. E aí é óbvio, gente, que é aquela história do ovo ou a galinha. Não é que o homem vai olhar para a mulher e falar, com essa aqui eu não quero me relacionar, eu não tenho respeito com você. Não é que isso que seja uma coisa natural e inconsciente do homem. Não, muito pelo contrário. Porque o homem trata... E aí é muito curioso ele falar que é isso que faz a mulher tratar o homem tratar a mulher como objeto. É isso que faz o machismo se existir. Quer dizer, a mulher, ela é culpada de uma estrutura que faz ela ser ou o objeto sexual, ou objeto de posse do casamento, né? Então, a mulher que passa pela situação, ela própria é culpada de manter um negócio, e aí existe sempre... E vocês percebem que aqui também tem um outro discurso que é muito forte na sociedade, que é a mulher, ela amadurece rápido, e com 13 anos ela já é uma mulher, já está pronta para casar, né? Já é safada,
Então a gente vê aí, ó, como a adultização de mulheres que são crianças. E do outro lado, o homem que nunca cresce. O homem que é sempre um menino, o homem que é sempre inocente, o homem que nunca sabe nada, né? O homem que tem 30 anos na cara, mas poxa, ele não sabia. Por quê? Porque na cabeça dele, o homem ele pode ser tratado como alguém que age por instinto, que não sabia o que estava fazendo, mas as mulheres sim, sabem o que estão fazendo. E aí o mais curioso é que sempre ele está dando dica para mulheres e não para homens. Né? Porque os homens não precisam se refletir. Os homens, a maneira que eles agem é a maneira que é aceita. E todos esses vídeos desse Café com Teu Pai, eles mostram isso, que o homem, ele age da maneira como ele deve agir. Ele já vem de fábrica dessa maneira. Então ele vai falar um monte de segredos dos homens. Enquanto a mulher, o tempo inteiro, a cada vídeo que ele faz, a mulher tem que aprender uma coisa nova para lidar com o homem. Quer dizer, a mulher é um ser que pode evoluir e aprender. Enquanto o homem, ele é um bicho, ele age como um cachorro. E é assim que estrutura-se a nossa sociedade. Quem tem que correr atrás é a mulher. Quem tem que aprender a ser desejada, a ser bonita e ao mesmo tempo ser recatada e do lar é a mulher. O homem não precisa aprender nada, porque o homem, o mundo é para ele já. Né? Inclusive a mulher. E aí é muito curioso dizer que é a mulher que agora tentou se identificar, agora se igualar com o homem, que ela acaba se tornando, ela acaba construindo o machismo e ela acaba se tornando alguém que o homem não vai querer. O homem não tem nenhuma responsabilidade sobre nada, se percebe? E aí, lógico que ele vai falar isso. E aí quando eu estava falando do ovo da galinha, não é que a mulher é tratada como objeto porque ela hoje tem a vida sexual. É porque a estrutura já diz isso. E o homem, ele é inquestionado. Ele é inquestionável. Então, a preocupação dele é ensinar mulheres a fazer porque ele não precisa. Que o homem já veio pronto de Deus. A mulher que é o fruto do pecado e ela que precisa se corrigir. Vamos ver mais? Sua aparência é um obstáculo. Vamos ver mais um Não pouquinho. adianta você ser uma pessoa incrível se a sua aparência é um obstáculo. Isso serve para qualquer área da sua vida. Esse é o Café com Teu Pai. A verdade é que você pode ser inteligente, engraçada, doce, gentil, agradável, que se você não for bem cuidada, dificilmente alguém vai querer alguma coisa com você. Isso vale pra homem também, tá? Eu não tô dizendo que se você nascer feio ou feia, já era. Mas você tem que fazer o mínimo também, né? Andar limpa, com a roupa alinhada, cheirosinha, com o cabelo arrumado, dente escovado. Importante escovar o dente. Eu falei de dente. Cabelinho arrumado, dente escovado. Cabelinho arrumado, dente escovado. Dizem que o bonitinho é o feio arrumadinho, então vamos tentar pelo menos ser bonitinho. Eu te dou certeza que isso vai abrir portas pra você além do relacionamento romântico. No trabalho, com novas amizades, em qualquer lugar. De nada. Verdade difícil de engolir. Quem é bonito tem mais oportunidade na vida do que quem é inteligente. Esse é o Café com Teu Pai. Eu já ia tomar aqui eu. Esse é o Café com Teu Pai. Ele tem razão. O que dizer desse vídeo? É isso, hoje em dia a gente tem grandes obviedades sendo tratadas, né, como grandes novidades, assim. Sei. De tatuagem, tá dando um claro Vamos ver, essa mulher aqui de também cabelo é boa. colorido, ou que se enche de piercing, ou que tem um monte de tatuagem, tá dando um claro sinal de ausência paterna. Ela é rebelde e quer chamar a atenção. Esse é o Café com Teu Pai. Pai representa a autoridade, o limite e a ordem, o princípio estruturante da personalidade. Quando a figura paterna falta ou falha, isso pode levar a comportamento de afirmação forçada de identidade. Olha como eu sou diferente. Busca por visibilidade como uma forma inconsciente de dizer: ei, olhe pra mim. E dificuldade com regras, limites e hierarquias. O cabelo colorido é um sintoma de uma alma gritando por validação, especialmente quando aparece junto com outros comportamentos de confronto com a sociedade. Para muitas mulheres que cresceram sem pai, ausente, omisso, violento ou distante, a dor não elaborada vira uma narrativa estética. Tatuagem, piercing, cabelo colorido. Não é a cor do cabelo que denuncia a ferida, mas a atitude simbólica por trás disso. E olha quem tá te falando isso é um cara todo tatuado. De nada. Pois é, eu me amarro em tatuagem, mas toda vez que eu paro pra analisar isso, eu percebo que lá no fundo, lá no inconsciente, é só uma forma de querer ser diferentão mesmo. Acho que eu sou um jovem rebelde. Eu vou continuar fazendo. Começou esse caralho desses objetos voadores. De novo. Eu vou aqui começar a me repetir. Mas o que ele traz é literalmente uma visão de como as coisas se estruturam enquanto sociedade. E é um fato, quando a sociedade inteira se organiza de uma determinada forma, então todas as pessoas elas se vestem de uma determinada forma, elas têm um determinado cabelo, elas são a sociedade ela tem já uma forma estética,
né? Quando você quebra essa forma estética, quando você quebra essa expectativa, é um fato de que você, mesmo inconscientemente, está tentando mostrar um enfrentamento àquela sociedade. E isso não é uma coisa simplesmente natural, do tipo, usar um cabelo preto e liso e não ter tatuagem, não é, por si só, na essência, algo que questiona a sociedade. Não, o que questiona a sociedade é ter algo diferente do que a maioria faz. Porque se você vai para aquela tribo que coloca vários anéis aqui no pescoço para fazer com que o pescoço aumente, o que pode ser uma coisa completamente agressiva para a sociedade é você não usar anel nenhum. Então, não é per se a tatuagem ou o cabelo colorido, mas sim a maneira que você tem de mostrar para o mundo que você não se encaixa naquilo ali. E aí, lembrando que o processo, quando ele fala assim, é o pai é não sei o que, é hierarquia, etc, etc, muitas vezes não é nem o pai o homem, mas uma figura dentro dessa coisa que a gente chama de masculino. E aí, isso tudo faz o quê? Ensina pessoas a agir de uma determinada forma. E quando você tem uma questão com essa forma que é ensinada, você provavelmente vai agir a tentar mostrar que você não concorda com aquilo. Só que uma coisa é você entender isso para você conseguir viver melhor com você mesma e tá de boa com você, né? Ou até poder abandonar uma coisa ou outra, ou até aceitar e entender que é isso mesmo. Outra coisa é você vender isso como sendo o mundo inteiro é dessa forma e o normal é dessa forma, e quando você não age igual a esse normal, você tem algum problema. Né? É sempre a maneira como a gente olha isso de uma forma moralizante ou sem a moral. Você vira esse negócio. Vamos ver opiniões? Você vira esse Vamos. negócio de café com teu pai? Aparentemente é um homem que faz conteúdo falando sobre relacionamento e comportamento feminino. Aí de primeira eu fui achando que era humor, mas foi só essa minha fé na vida e nas pessoas mesmo, porque eu cheguei lá rindo e saí chorando, que era verdade. Porque faz sentido na cabeça de uma porrada de mulher achar que elas não têm um relacionamento ou elas não mantêm um relacionamento, caso de que, segundo a ideia vendida por esse homem, o que falta é uma mudança completa nas atitudes e comportamento delas e não na dos homens com os quais elas se relacionam. Essa aqui que eu acho engraçado é que é a lei da vaca nova, gente. Toda vez aparece uma vaca nova dessa e toda vez vocês caem nesse mesmo papo, porra. Sempre a mesma merda, tipo assim, eles falam uma verdade, ponto. Aí ele te compra, ele consegue prender você por aquela verdade. Depois ele fala uma par de merda, mas aí você não vai questionar porque você já validou ele com base naquela verdade. Vou dar um exemplo. Ele falou assim, a mulher pode ser independente, pode conquistar sua estabilidade financeira, pode trabalhar. Aí você pensou, ele defende a independência feminina, então ele não é um escroto. Mas aí logo depois o que ele falou? Mas a sua independência não pode incapacitar o seu parceiro. Ela não pode crescer ao ponto de você achar que você não depende de homem pra porra nenhuma. Ó a pá de merda que ele falou logo depois. Mas você já tinha validado uma verdade que ele falou lá no início, aí você não questionou a pá de merda que ele disse depois. Aí ele falou assim, Aí ele falou assim, uma mulher 30 mais, que trabalha, tem independência financeira, sua casa, conquistou suas coisas, mas é solteira, alguma coisa estranha tem. Por que ninguém quer essa mulher? Às vezes eu acho que ela conquistou isso tudo justamente porque ela não tava num relacionamento com um idiota igual você. Já reparou que esses homens tudo odeiam mulher 30 mais? Porque na cabeça deles... Larga a mão de ser nojenta, de ser imunda. Na cabeça deles é muito mais fácil uma mulher mais nova cair nesse papinho. Então, eles simplesmente ignoram a existência, o valor ou a importância de uma mulher mais velha. Eles gostam de algo fácil, né? E assim, nada como tempo, nada como bagagem, nada como experiência para ensinar a gente a não cair mais em certos papinhos, em certas armadilhas, em certas histórias. E não só isso, né, gente? De novo, como a nossa sociedade é estruturada. O homem usa a mulher como troféu.
Ele é ensinado de que o valor dele está sempre além dele. O valor dele é o corpo que ele tem, é a posição de trabalho que ele tem. Lembra que eu falei que o homem ele é profundamente inseguro, então ele é sempre validado pela opinião alheia? Ele é sempre validado pela imagem que ele passa. E a mulher que ele está tem o mesmíssimo valor do que o carro que ele tem. Então, ele como da mesma forma como não vai ter um carro velho, ele também não quer ter uma mulher velha. Ele também quer ter uma mulher novinha, porque isso mostra para os outros que ele tem uma capacidade, seja estética, financeira, de negociação, de ter aquilo que é mais valorizado e mais cobiçado, que é uma mulher nova. Uma mulher velha é a mesma coisa do que ter um carro velho, do que ter um apartamento ruim, do que ter um emprego que está muito tempo no mesmo lugar. É o mesmo cabeça. Se você olhar a mulher como sendo um objeto igual a qualquer outro, você vai ver que a lógica é a mesma. E é por isso que esse tipo de homem não gosta de mulher mais velha. E aí, quando vê uma mulher mais velha, ainda independente, ainda que fez da vida dela independendo de um homem, é mais chocante ainda. Porque não só é uma mulher que não vai trazer nada para ele, como no lugar da masculinidade, mas também vai emascular ele de ser uma mulher que não depende financeiramente dele e que muitas vezes pode até que seja que ganhe mais do que ele. E é por isso que tem hoje gente que fala abertamente, natural, de que a mulher não pode ganhar mais do que o homem, porque ela vai transformar ela no homem e o cara na mulher. De novo, se isso tudo é biológico, essencial e imutável, por que temos que tomar cuidado o tempo inteiro para que essas ordens não se misturem? Então essa mulher 30, mas ela vai ser o demônio de calcinha de renda na terra para eles. Infelizmente a gente vive num mundo que valida a mulher com base em ter um relacionamento. E também depende com quem ela tem, que tem que ser um homem. Você pode não ter conquistado nada na vida, mas se você tá num relacionamento com um homem, isso quer dizer que você tem valor, porque um homem te quis, né? Infelizmente não é só homem que compra isso como verdade, mulher também. Aí o que acontece? Fica um bando de mulher desesperada por aprovação, por validação, por importância, por suficiência, por ser boa, por ser digna de ser escolhida por um homem, aí vai atrás de um cara desse pra aprender com ele a ser uma mulher melhor. Que na verdade não é isso, né? Aprender a ser uma parceira, a ser um produto a ser escolhido. Ele falou também que ele odeia mulher vulgar. Eu acho muito engraçado quando um homem fala que não gosta de mulher vulgar, porque tipo assim, eles não gostam online, né? Porque independente deles terem uma aliança no dedo ou não, eles não sabem viver sem essa mulher que eles enquadram como vulgar. Eles não vão botar uma aliança no dedo dela, não vão apresentar pra família, não vão botar dentro de casa. Mas eles sempre querem levar pra cama mais próxima. Ele falou que mulher de cabelo colorido, piercing e tatuagem. Ele falou que ele tem horror, porque é tipo de mulher que não presta, ou é vagabunda, ou é desesperada, ou é traumatizada. Eu acho que ele gosta de negócio clean girl. Eu fico me perguntando, né, com quem que ele tá preocupado quando ele faz esse tipo de conteúdo? A quem será que interessa o pensamento de que mulheres precisam de um homem? Não podem ter o sentimento de que elas são suficientes sem estar em um relacionamento com um homem, que elas podem acreditar que um homem não é uma necessidade básica para a existência e sobrevivência delas. A quem será que é benéfico mulheres completamente adestradas? E por causa de que ainda tem mulher acreditando que as respostas que ela precisa para entender como ela se sente, o que falta, como ser melhor, como se tornar um ser humano que se acha boa, bonita, importante o suficiente, vai vir de um homem. Mona, dando a ele uma autoridade, garota, pra falar o que é ser mulher. Ou melhor, uma boa mulher. Uma mulher que tem coisa de valor, que vale a pena. Da onde você acha? De que lugar você acha que ele tá falando? De que visão de mundo você acha que ele tá falando? A favor de quem que ele tá falando? Deixa de ser bobo, tu é palhaça. E outra coisa, se você considera ele como pai, não venha me chamar de mãe. Agora, se ele não é teu pai, pede benção.
Amo. Você não gostar, Vamos ver essa aqui. Essa aqui é a Café com Jaz. Que é Café com se Jasmine, você eu é acho. mulher e gosta de café com seu pai, a gente precisa conversar. Lembrando que isso aqui é só minha opinião. Se você não gostar, não precisa me cancelar, só continuar rolando. O Café com Teu Pai, pra quem não conhece, é um perfil que começou a publicar alguns vídeos que eles passam meio despercebido como uma certa motivacional, um tapa de realidade, aqueles vídeos que a gente gosta de assistir. Porém, se você começar a ligar um pouquinho do seu filtro racional, você vai começar a perceber que ele está reforçando ideais misóginos e machistas. Basicamente, vendo alguns dos vídeos dele e vendo os comentários, ele reforça a ideia de que o homem é assim e pronto. E que nós, mulheres ou outras pessoas, precisamos adaptar a realidade do homem. O homem, basicamente, ele funciona assim. Você não pode mandar muitas mensagens, você não pode dar muita atenção, você precisa saber jogar o jogo dele. Ou que tal a gente começar a indicar para os homens irem para a terapia para conseguir tratar justamente essas características. Gente, vocês lembram da Capricho? Né? Era assim, não sei, 5 formas de fazer ele ficar louco. Não sei o que, como fazer para o seu relacionamento, não sei o que. Vocês já viram alguma revista masculina fazer isso? Ensinar? Por que será? Características e princípios machistas que a sociedade reforça como algo super bacana, ao invés de mandar ele subir uma montanha com vários outros homens pra se tornar um homem. E é mais problemática ainda se você é mulher e você vê esses vídeos e concorda com ele, ou muito pior, coloca em prática as dicas que ele está dando para você lidar com sua vida ou lidar com a vida em relação a um homem. Porque se você é mulher, você já deve estar acostumado a escutar muito que você precisa mudar, que você precisa se adaptar, que você precisa ser mais compreensível, que você precisa ser um pouco mais sensível. Enquanto o homem com quem você convive, gostaria de conviver, pode passar a vida inteira dele sendo como ele é, porque as pessoas precisam entender que o homem é assim e pronto. Essa é a forma de macho lidar com o mundo. Para de escutar o que você precisa fazer em relação ao seu homem e começa a convencer ele de que várias das atitudes e falas e ações dele são sim machistas e não é ok, que você não vai aceitar esse tipo de comportamento. Todos nós precisamos passar por terapia, não é só o homem ou a mulher. Mas o problema é que eu vejo que a sociedade passa muito mais pano e mão na cabeça se o homem não é compreensível em querer procurar entender os seus sentimentos e querer se curar. Se existe algo bem macho, é ir pra terapia sim e se curar. Pelo amor de Deus, parem de escutar Café com Seu Pai. Pelo amor de Deus. E é isso, no final é sobre uma guerra de poder, gente. É uma guerra de poder. É um grupo querendo com que determinados valores se conservem e até se tornem cada vez mais inquestionáveis. E eles têm muita facilidade de fazer isso, porque isso já está sendo conservado há muito tempo. Manter uma coisa que já existe e fazer com que ela cresça é muito mais fácil do que você começar a buscar outras maneiras de viver, porque a gente, infelizmente, né, a gente tem na nossa cabecinha uma facilidade maior de conservar energia, fazendo aquilo que já todo mundo já faz, fazendo aquilo que a gente já aprendeu. Lutar contra isso é muito difícil. E é assim que essas estruturas conseguem se manter. Porque a gente gosta de fazer aquilo que já é conhecido pra gente, que papai e mamãe já fez, que já repetiu. Então hoje é muito fácil essa galera mais conservadora conseguir, e aqui eu estou usando conservadora nesse sentido mesmo de moral e costumes, tá? É muito fácil você manter isso e porque você não precisa nem pensar para saber se você concorda com isso ou não. Já veio para você concordado, já veio para você da maneira como você tem que pensar. E é muito difícil hoje você encontrar argumentos que não sejam totalmente baseados em opinião, né, ou baseados em uma lei que parece ser inquestionável, e aqui eu digo uma lei divina, assim. É muito mais fácil você concordar com isso que já está aí do que você doer e tentar fazer uma mudança de uma coisa que você ainda nem sabe para onde vai. A gente não gosta do inseguro. A gente não gosta daquilo que a gente nunca experimentou. A gente não gosta daquilo que parece que é novo e que nunca existiu. Então é muito difícil mesmo. E é por isso que é muito fácil você se colocar dentro desse espaço, até porque, gente, é isso, num momento de insegurança, a gente vai para os lugares que são mais confortáveis. E quais são os lugares confortáveis? Os lugares que já existem, né? E muita gente ganha muito dinheiro hoje em cima disso, porque a real é que o discurso do dinheiro hoje em dia está muito conectado ao discurso religioso. É tudo a mesma coisa, tá? Não é por acaso que os maiores gurus hoje de finanças são todos do mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas e subindo as mesmas montanhas. Não é por acaso. Café com Teu Pai. Vamos ver, Andressa? Olha só,
E no Café com Mãe Quer de hoje, vamos dizer que o Café com Teu Pai é um tremendo de um Zé Ruela. Eu fico me questionando como é que pode, assim, tantas mulheres caírem na conversa fiada de um cara, assim, que não tem propriedade de fala do que é ser mulher numa sociedade que nos massacra o tempo todo, né? Pra dizer como devemos se portar ou lidar com os homens. É de fuder mesmo. Macho concordando com aquilo ali, nossa, não é nem, né? Ó, é de se esperar. Agora, mulheres, vocês estão com a autoestima muito baixa pra ficar dando palco e dando, sabe, notoriedade pra um Zé Ruela desses. Porque não é nada de novo, é um macho replicando falas de outros machos sem noção que já vieram a público, conseguiram ganhar muitas pessoas com tal discurso, replicando esse discurso. Quantas e quantas vezes que eu já vi homens replicando falas de influenciadoras mulheres sobre assuntos no que tange relacionamento, comportamento feminino e tal, sendo super aplaudidos, e quando é as mulheres falando exatamente as mesmas coisas, mas não é porque elas plagiam, é eles que plagiam falas de mulheres, deturpam, né? E sai como os sensatos, os divos, oh meu Deus. Mal um ginecologista tem total propriedade de fala sobre o universo da mulher, aí vocês vão ficar dando palco pra um Zé desses. Mulher, a melhor maneira de você se conhecer, de você se encontrar em suas relações é através da terapia. Ai, Andressa, mas eu não tenho dinheiro pra pagar terapia. Tem terapia social, você pode encontrar através da internet. O que não dá é pra você ficar dando palco pra um sujeito que não tem propriedade de fala alguma, pra falar de como você deveria se portar em meio às suas relações interpessoais. É de fuder, viu? É isso. Sabe qual é o pior dessa história? É que essa história, né, dessas coisas que se falam, que a mulher deve fazer, elas funcionam. Essa é a questão. Funciona. Realmente, se você for bela, recatada e do lar, se você se cuidar bastante, se você for bem magrinha, bonitinha, lourinha, não sei o quê, funciona. Vai ter um monte de homem realmente atrás de você. O que não se coloca de uma forma muito clara, né? Porque é isso. A gente tem uma sociedade que já tem ali. Se você quer entrar naquela maneira, quer entrar nessa forma de viver, vai funcionar. Você vai entrar na engrenagem e vai rodar. Só que o que não se deixa muito claro é que outras coisas você vai abrir mão da sua vida, que outras coisas da sua personalidade, da sua individualidade, do seu potencial como ser humano, você vai ser obrigada a abrir mão para você existir dentro desse lugar. E muitas vezes é muito confortável a gente existir dentro desse lugar e tudo certo, né? A gente tem que negociar com a vida, com aquilo que fala do que a gente gostaria de ser, daquilo que faz sentido pra gente e daquilo que a gente só quer ser mais um na multidão, né? A gente precisa negociar isso o tempo inteiro. Faz parte de viver em sociedade aquelas coisas que você quer lutar pra ser aquilo, né? Mesmo que aquilo seja diferente daquilo que os outros esperam, e aquelas outras coisas que você quer ser tá dentro do padrão. E aqui eu falo, por exemplo, eu sou uma pessoa que tive minha vida transformada depois que eu coloquei cabelo. E aí vai dizer, mas nossa, mas Betra, agora você tá aceitando o padrão? Isso pra mim é uma das negociações que eu entendi que fazia sentido pra mim e me sentia muito mais confortável de cabelo comprido. Mas é o cabelo comprido que faz você ser não sei o quê? Não. Mas já existe uma estrutura social que fala que as mulheres têm cabelo comprido. E pra mim foi mais confortável me manter nesse lugar. E a gente tem que aprender a escolher as nossas batalhas. A gente tem que aprender a escolher aquilo que faz sentido pra gente, mesmo que a gente saiba que isso tem toda uma questão envolvida. Mas tem coisas que nem todas as batalhas a gente vai ganhar, nem todas as lutas a gente vai fazer. Eu tenho muito mais vontade de estar aqui remando contra uma maré, de fazer conteúdo superficial pelo superficial, tentando aprofundar conteúdos que parecem, que são inicialmente superficiais, fazendo um canal que tenta aprofundar esses conteúdos. É essa maré que eu tento remar contra. E tem outras que eu não tenho capacidade, eu sou só uma. Eu não tenho capacidade de remar contra todas as marés do mundo. Porque, infelizmente, e isso eu falo pra muita gente que vem conversar comigo, infelizmente a gente tem que aprender a escolher quais batalhas a gente vai tentar lutar e quais aquelas que a gente tem que declarar derrota mesmo.
Então, tem algumas que, assim, eu entendi que quanto mais passabilidade eu tiver, né, quanto mais eu parecer alguma coisa que na cabeça das pessoas é lido de uma determinada forma, mais as pessoas vão me ouvir. E isso é confortável para mim. E isso me ajuda na batalha que talvez eu esteja buscando. Né? Então, tem algumas coisas, de novo, né? Eu defendo muitas pessoas serem coerentes, mas também defendo das pessoas não terem que levantar todas as bandeiras. Porque a verdade é que ninguém aguenta levantar todas as bandeiras, e é por isso que todo mundo que tenta fazer isso acaba sumindo. Sai, para de produzir conteúdo, sai da internet, porque ninguém aguenta. Ninguém aguenta ser essa militância perfeita, essa pessoa que luta por tudo, que faz tudo, que o tempo inteiro tá fazendo 1 milhão de coisas. Infelizmente tem algumas batalhas que a gente precisa só entender uma certa derrota para a gente conseguir se focar em outras. E eu tenho certeza que as pessoas que entendem isso e que têm essa coragem de bancar isso, de falar isso aqui eu não tenho como lutar por tudo, elas vão ser muito mais efetivas nas coisas que elas se pretendem a lutar. Aqui é um grande parênteses, tá? E acho que tem muito mais a ver com a minha vida. Vamos ver aqui esse muito humilde. É bizarro como qualquer opinião que eu apareça dando aqui que minimamente respeite mulher ou os direitos humanos, aparece um cabaço dizendo: agora é só esperar. Esperar o quê, amigão? Eu já tenho mulher, quem não tem é você. Uma coisa que eu acho muito engraçada é que boa parte dos homens não consegue conceber que é possível você ter uma ideia parecida com uma mulher. Eles se colocam numa posição de tipo assim: ó, eu só vou concordar com você se eu puder te comer. Que mundo merda deve ser esse que vocês vivem, onde vocês se fecham numa bolha e aplaudem tudo que o amiguinho fala. Não conseguem ter uma ideia parecida com tua mãe, com a tua avó, com a tua irmã, com uma amiga. Porra, vocês têm um problema na cabeça. Vocês têm uma masculinidade tão frágil que às vezes me faz duvidar da orientação sexual de alguns. Se você só concorda com homem, se você só admira homem, como é que você tá falando que você gosta de mulher, cara? Talvez você não goste tanto assim, né? E se você discorda de mim, discorde aí na sua casa, beleza? E se você concorda comigo, me segue aí, que eu vou ficar muito feliz. Um beijo. E é isso, né? A gente já falou sobre esse assunto. Não tem nada a ver com orientação sexual. O afeto do homem é direcionado a outros homens. Quando você... Vocês já viram esse vídeo na internet? Que a menina fala assim: você pode me citar 3 homens que você admira? O cara vai ter 3 homens na ponta da língua. Quando você pergunta: você pode me dizer 3 mulheres que você admira? Ele vai dizer assim: a minha irmã, a minha mãe e a minha esposa. Que são as únicas mulheres que ele lembra, são as únicas mulheres que ele se relaciona oficialmente, e são as únicas mulheres que ele pode dizer que ele tem algum tipo de admiração. Mas os homens, ele sabe quem ele admira. Isso, gente, é uma construção. Né? E isso não tem nada a ver com orientação sexual, muito pelo contrário. A masculinidade, a heterossexualidade, ela é formada desta forma. Isso não é uma coisa, uma exceção. Não. Homens amam outros homens e desejam mulheres. Mas o amor deles é por outros homens. Vocês já viram também aquela outra trend que tava rolando, dizendo que meu marido ama os amigos dele, que é com a mulher ele tá com a cara fechada e com os outros amigos ele tá sorrindo, assim? Porque é assim que funciona a masculinidade. Da tua mãe. E não é uma coisa biológica, é uma coisa cultural, social. O café com teu pai. Eu duvido tu virar e falar isso aqui na cara da tua mãe. Gente, tô passada. Eu não tinha visto até agora essa praga Essa aqui é a Laura Hoff. do Egito na minha For You page. Eu tava vendo que realmente tava tendo um burburinho sobre café com teu pai e eu tava achando que, sei lá, era lenda urbana. Até que me apareceu uma menina reagindo, graças a Deus, porque o meu algoritmo não faria isso comigo, tudo tem limite. Gente, eu tô sem palavras. E assim, não, me corrigindo, não é que eu tô sem palavras, é que tudo que eu tenho pra falar é muito ofensivo e não pode ser publicado. Eu tô horrorizada que existem pessoas assim. Graças a Deus, e a mim também, né? Eu tenho uma bolha muito fechada. Até porque esse tipo de gente não entra na minha bolha. Teve uns assim que rasparam na minha bolha, mas aqui não entra não. Na minha bolha não entra homem ridículo desse nível. Não entra. E tem que parar de entrar na de vocês também. Eu estou horrorizada com esse discurso Red Pill dos infernos. Eu acho que o criador do movimento Red Pill não conseguia pensar em tremendas barbaridades como o café com teu pai. Café com teu pai... E o Red Pill, o café com teu pai, nada mais é do que o Red Pill palatável, tá?
É o que não chega a criminalizar a mulher por ser mulher, que é o que o Red Pill faz, né? O que esse cara faz é nada mais é do que pegar esse discurso todo, que esse discurso profundamente masculinista, e transformar numa coisa que parece que ele tá te dando uma dica pra você viver melhor. É isso. Ai, toma um café com a tua mãe. Porque sabe o que te faltou? Amor de mãe. Amor de mãe. Porque um homem que ama a mulher, que teve amor de mãe, que teve carinho de mãe, não fala coisa assim de mulher, não. Gente, eu tô barbarizada. Barbarizada. Parece que nós estamos vivendo no tempo antes de Cristo. E eu estou agora vivendo as 7 pragas do Egito. E essa é todas elas juntas. Este homem que apareceu na minha tela... São 10 pragas do Egito junto. Gente, eu tô barbarizada. Barbarizada. Vamos ver o outro, que é... Essa aqui é a Duda Zanini. Mulher de cabelo colorido, ou que se enche de piercing, ou que tem um monte de tatuagem, tá dando um claro sinal de ausência paterna. Ela é rebelde e quer chamar a atenção. Esse é o Café com Teu Pai. Esse é de longe o meu vídeo favorito do Café com Teu Pai. Como a gente pode ver, é um homem todo tatuado, pré-julgando o contexto que leva as mulheres a tomarem a mesma atitude dele de se tatuar. No vídeo, ele dita que a figura do pai é quem traz autoridade pra dentro de casa. Ele diz que essa forma exagerada de chamar a atenção é por causa de uma ausência paterna. Agora, eu não entendi se isso foi uma autocrítica pra ele, se ele tá querendo externalizar que ele não tem um pai, não sei, ou se ele só quer demonizar, né, as mulheres que fazem o mesmo que ele. Não existe evidência científica séria que prove que tatuagens ou piercings estão diretamente ligados à ausência de pai ou traumas familiares. Na verdade, as pesquisas feitas sobre modificação corporal mostram que esses comportamentos estão ligados à expressão da identidade, não necessariamente ligados a traumas familiares. Segundo o estudo sociológico... Porque os traumas são construídos socialmente. É sempre bom lembrar. Se você vive numa sociedade, muitas sociedades indígenas têm a marcação do corpo, a modificação do corpo como padrão de beleza, como padrão social. O menino, a menina, quando chega numa determinada idade, ela tatua o corpo. Então, naquela sociedade, não fazer isso é o que quebra a norma. Então, não é, como eu falei lá no início, não é a ação per se, não é a ação na essência da ação, e sim o que isso significa para a sociedade, né? Então, o que ele está falando até é isso, e dá para entender o que ele está falando, só que não dá pra você ter esse tipo de fala sem questionar da onde vem essa estrutura que faz com que essa pessoa que se tatua queira mostrar alguma coisa que seja revolucionária ou que quebre com o status quo da sociedade. Não dá, porque o problema é quando você faz uma análise, você para num lugar que é confortável pra você, para que você não questione profundamente de onde aquilo vem. E normalmente essas análises elas têm a ver com isso. Elas fazem uma análise superficial de como a sociedade se constrói, mas não questionam por que a sociedade se constrói dessa maneira e se isso se a gente quer, porque a partir do momento que a gente questiona por que isso é construído, a gente ganha o poder de se perguntar, será que é isso que eu quero continuar? Será que é essa sociedade que eu quero continuar a viver? Sociológicos recentes, como esse aqui, a maioria das pessoas com tatuagem ou com piercings não apresentam qualquer distúrbio familiar mais significativo que o restante da população sem essas modificações corporais. Na verdade, toda essa ideia de que a tatuagem é uma representação de ausência de pai e de distúrbios familiares é uma ideia muito ultrapassada. As tatuagens elas já foram, né, associadas à rebeldia, à marginalidade, mas isso mudou na nossa sociedade contemporânea. Experiências de vidas difíceis podem levar alguém a ter uma expressão mais marcante, mas isso não significa que uma pessoa tenha tatuagens ou piercings por conta disso. Durante a fase do desenvolvimento de identidade, que é ali pela adolescência, começando ali, né, na vida jovem adulta, é normal experimentar formas de autoexpressão saudáveis, né, que são as tatuagens, os piercings, pintar o cabelo, né. Nesse contexto são formas saudáveis de autoexpressão e não são respostas a carências familiares. Agora, por que só a mulher foi julgada como sem pai? No final do vídeo ele até fala, talvez no meu inconsciente eu esteja me rebelando também. Mas qual que é a correlação de mulheres que se tatuam com a ausência de um pai?
mulheres tatuadas são mais alvos de julgamento social do que os homens. Associar a tatuagem numa mulher com a ausência de um pai é um estigma social, né? Então, realmente, a minha dúvida é essa. Por que a mulher, quando é tatuada, ela é julgada como uma pessoa que tem uma ausência de um pai, mas quando o homem faz o mesmo, ele não é? Na minha humilde opinião, isso é só mais algo inventado para atacar as mulheres. Mas, como eu disse, é minha opinião. É muito provável. Esse aqui é o Humberto Carva Psi, né? Se uma mulher tem 30 anos ou mais, é bonita, tem a vida profissional resolvida e está solteira, é muito provável que ela seja problemática. Esse é o café com teu pai. A realidade é muito simples. Porque alguém que tem tudo isso está solteiro? Ou ela saiu de um relacionamento traumático e ainda não está curada, ou ela focou tanto na vida profissional que se tornou uma mulher rígida e durona, que não sabe se colocar numa posição feminina e nem como manter um cara, criando um verdadeiro bloqueio afetivo. Ou ela criou uma seletividade irrealista. O que ele tá dizendo aqui é uma coisa muito simples. Ela chegou, ela focou tanto no trabalho que ela não focou em se desenvolver para uma mulher feita para um homem. Né? É aquilo, de novo, é aquela análise superficial. É verdade isso que ele tá falando? Provavelmente é verdade. Agora, a partir do momento que você coloca em cima disso um olhar negativo, do tipo, não se relaciona com essa mulher porque essa mulher é problemática, é porque essa mulher, ela provavelmente não está docilizada da estrutura que é esperada dela para ela ser a presa ideal do homem. Só que esse nível de profundidade de análise não interessa a uma pessoa que se beneficia disso, né? Onde os homens que ela atrai não são bons o suficiente pra ela e os que ela quer não querem ela. Ou ela só é chata mesmo. Ou nós que associamos o sucesso de mulheres através da capacidade de ter relacionamentos românticos, deduzimos que uma mulher com mais de 30 anos que está solteira, mas tem sucesso pessoal e profissional em outras áreas, só pode ser um fracasso. Como se não houvessem homens que repetem padrões ruins de relacionamento e ficam ressentidos com o término deste. Como se mulheres que focam na carreira profissional não pudessem ter o seu charme, a sua delicadeza e a sua forma específica de se relacionar, que sucesso profissional e charme não podem existir mutuamente na cabeça de muitos caras, ou como a seletividade, se colocada como algo a ser executado por mulheres, é interpretado como frescura ou muito criteriosa. Já homens é sabedoria, ser visionário, entender quem ele quer na hora que ele quer. Ou sem dúvida, ela pode ser chata, porque geralmente elas precisam ser dóceis e sempre disponíveis como um objeto de desejo ao amor romântico, mas nunca podem ter opinião nem pensamento próprio sobre como elas querem se relacionar ou não. Oi, eu sou Humberto, falo de psicologia e cotidiano. Lembrando que isso aqui não é um ataque pessoal a nenhum criador de conteúdo, e sim às ideias que são propagadas por aí. Mas eu vejo sim que tem muito conteúdo que é Red Pill, mas ele não é interpretado como tal, a depender da pessoa que fala, das ideias, do cenário, da edição e do vídeo. A solidão da mulher bem-sucedida é interpretada como um crime por uma sociedade que sempre precisa vê-la como alguém a ser um objeto dentro de um amor romântico. Em uma sociedade que ainda mede como a mulher é bem-sucedida através da régua do afeto masculino, ocupar espaços além do ambiente doméstico romântico torna-se um problema, transformando ela em admirável, mas problemática, e competente, mas insuficiente. O psicanalista Lucy Irigaray vai falar de um conceito chamado outro do mesmo, pois no nosso imaginário masculinizado, a mulher na realidade existe através do que pensamos, projetamos e fantasiamos dela. Ou seja, ela precisa ser um reflexo do desejo masculino e nunca uma pessoa com individualidades, desejos próprios e formas de ser no mundo. Quando ela recusa esse lugar de desejo masculinizado, focando na carreira, em outros projetos, em hobbies próprios, a sociedade a enxerga de forma estranha. É por isso que tem muita mina por aí que tá se dando bem num trabalho específico, numa carreira, chega num almoço de família e vai vir um parente conveniente perguntando se ela vai apresentar ou não algum namorado. E Talal Assad vai falar que corpos femininos na realidade são corpos políticos. O seu não casamento é lido como um desvio à lógica social e cultural vigente ainda, pois focar em experiências que não estão associadas ao matrimônio é uma forma de exercer um certo controle da própria vida, não querendo ser controlada e ficar à mercê de uma relação romântica. E adivinha, vai provocar estranhamento. Enquanto homens bem-sucedidos no que se propõem a fazer, mas solteiros, são vistos como conquistadores de espaço, em algumas situações, mulheres nas mesmas condições
questões viram casos a se resolver, pois no almanaque da mulher completa deve-se unir beleza estética, ser objeto de prazer e, ao mesmo tempo, estar sempre associado a um relacionamento romântico. E críticas que visam acertar essas mulheres bem-sucedidas que não focam em relacionamento romântico expõem uma certa angústia. Não se envolver através de uma relação afetiva como um mandato social para tentar ser bem-sucedida aos olhos da sociedade exige muito talento. Por isso que é necessário certas críticas e conteúdos na internet para tentar primeiro ganhar uma certa atenção, sem muitas vezes não pensar do quão nocivo isso pode ser, pelo fato de que o julgamento da mulher sozinha ainda revela um pânico da sociedade que não conseguiu enxergá-la como completa em si mesmo. E o crime é existir sem ter que pedir licença para nenhum parceiro. Entende como é muito difícil a gente falar desse assunto? Porque é muito mais fácil você falar daquilo que já tá dado, né? Que é o que esse menino faz. E muito mais difícil é a gente aprofundar num nível de tentar debater como que as coisas se constroem, porque é uma discussão muito mais refinada, infelizmente. É uma discussão muito mais que depende de uma boa vontade das pessoas. E é por isso que é tão fácil você se vender para um discurso mais conservador mesmo. Porque é muito fácil você se vender para um discurso que você já conhece intrinsecamente dentro de você. Por isso que e é por isso que a gente tem que decidir quais são as batalhas que a gente vai lutar, porque é um trabalho hercúleo você ter que fazer isso em todos os pontos da vida. É muito difícil. É muito difícil, né? É muito difícil, a gente tá numa posição muito ingrata, que é uma posição de tentar fazer as pessoas saírem do lugar onde tudo é muito óbvio, onde tudo já é dado. E aí vê um menino desse falando um negócio desse e fala, é verdade, mas como que ele não tem razão, né? Aqui eu quero, isso aqui tem música, né? Mas essa aqui é a Laura, acho que é Lau Schultz, botando uma coisa que a gente já falou no início, né? Café com teu pai tá no mesmo continente mental de café com Deus Pai, mas vocês ainda não estão preparados para essa conversa. Sim. É a mesma coisa. Uma coisa tem toda a ver com a outra. A estrutura que hoje se constrói de como as pessoas se organizam dessa forma conservadora está profundamente ligada a uma estrutura religiosa e também, né, essa estrutura que não se vende como religiosa, mas se vende como uma psicologia cool, né? Então, as duas, tanto a ideia de cada vez mais pessoas estarem entrando nesse caminho de The Handmaid's Tale é a mesmíssimo lugar do menino tatuado, bonitinho, de bigodinho, falar como a mulher deve se portar na sociedade. Vem tudo do mesmo lugar. Só está sendo apresentado de formas diferentes, né? E aí vamos ver aqui para terminar, essa aqui que é a Letícia Moraes. Sinceramente, pouco me choca um homem usar ainda um termo de cunho religioso para dizer o que a gente deve fazer enquanto mulheres. Ainda mais sem qualquer fundamento científico ou teórico, usando apenas a reprodução de gênero, que é uma coisa que a filosofia e diversas mulheres já estudaram ao longo da história e disseram que é uma coisa que beneficiou os homens durante toda a história. Como filósofa feminista, a gente pode citar a Judith Butler, que falava sobre o problema do gênero no mundo em que a gente vive, porque ele não é uma coisa que nasce com a gente, ele é uma coisa culturalmente construída. E eu amo o quanto a Judith Butler virou o satanás, né, para as pessoas, porque a gente sabe que tem pouquíssimo tempo onde filósofos, né, pessoas que não são do gênero masculino, ganharam uma certa visibilidade, e quem trouxe isso foi muito a internet, obviamente, né? Ganharam uma certa visibilidade, principalmente nos estudos de gênero, que é uma coisa que não é exatamente recente, mas que ganhou força e visibilidade exatamente com a internet, com outras pessoas trazendo essas outras visões de mundo. E aí eu amo como o trabalho de muitas pessoas é descredibilizar essas pessoas. Da mesma forma como descredibilizam Paulo Freire, por exemplo, e a maioria das pessoas que falam o quanto Paulo Freire é uma coisa absurda, não tem a menor ideia do que diz Paulo Freire e muito menos sabe o que ele escreveu e o quanto ele revolucionou a educação do Brasil, né? Não só do Brasil, mas ele é uma referência fora do Brasil. Então, as pessoas elas hoje estão acostumadas, é aquilo que a gente já falou da câmara de eco, das pessoas repetirem as coisas, das pessoas elas terem opiniões que são importadas de outros lugares. Então, 99% das pessoas que falam de Paulo Freire nunca leram Paulo Freire, não tem a menor ideia do que ele disse,
na vida dele, mas só aprenderam que ele é um comunista maluco que acabou com o mundo e não sei o quê, e aí só repetem. E aí se eu for falar, mas por que você acha isso? A pessoa não tem a menor ideia de por que ela acha isso, né? Você pode ser crítico a Paulo Freire, como você pode ser crítico a qualquer outro pensamento. Você só tem que saber de por que você é crítico e não simplesmente repetir merda, né? E Judith Butler é a mesma história, né? Judith Butler é uma filósofa que é profundamente reconhecida por estudos de gênero, mas que foi transformada no demônio, né? Então hoje, e até nesse vídeo aqui tem gente comentando, falando assim, já perdeu total a credibilidade só porque citou Judith Butler. Mas por quê? Que outro estudo você quer citar? Ou que outro filósofo você quer citar para questionar? Porque a Judith também, a Butler, ela pode ser... A Butler, ela pode ser profundamente questionada. Muita gente questiona as coisas que ela traz. Agora, questionar com argumentos e bibliografia e produção é uma coisa. Questionar porque ela simplesmente coloca um dedo numa ferida de uma coisa que você não quer ver, aí já é só ignorância mesmo, assim. Então nada do que esse café com teu pai fala existe de fato porque a gente é biologicamente programado para performar o gênero como ele diz. Mas na verdade a gente simplesmente é impelida a performar o gênero porque isso beneficia os homens que foram os criadores dessas regras sociais. E a partir da criação dessas regras, eles sempre se beneficiaram do nosso controle, do controle do nosso comportamento, dos nossos corpos, inclusive do nosso acesso à saúde mental, por exemplo. Hoje em dia, os homens continuam fazendo isso e apesar da gente ter conquistado muitos direitos, existe ainda essa reprodução do gênero de modo em que a gente ainda é tolhida de diversas maneiras. Isso explica, por exemplo, porque mulheres muitas vezes demoram a receber alguns diagnósticos enquanto elas têm uma facilidade muito maior para receberem outros, tipo os transtornos de personalidade borderline. Isso porque muitas vezes o próprio sofrimento feminino é encarado como uma bobeira ou como uma mera histeria. E eu não tô indo longe demais, tá tudo interligado. A forma que a gente interage com mulheres e vê mulheres e a reprodução de determinados conteúdos na internet consegue até chegar aos diagnósticos, a forma que as mulheres são tratadas na área da saúde mental, por exemplo. Então não me choca um homem qualquer estar na internet fazendo o seu papel de manter o gênero masculino acima do gênero feminino e continuar fazendo com que as regras sociais continuem nos oprimindo de certa forma, para que todas as inseguranças masculinas e aquilo tudo que não pode vir à tona para eles tente virar alguma coisa nossa que não nos pertence. É isso, estamos numa posição muitíssimo desfavorável, né? Porque para a gente falar sobre esse assunto, tem que fazer um vídeo de 1 hora que eu tenho certeza que um monte de gente vai me xingar do tipo, ai meu Deus, lá vem a Beta dando palestrinha. E é isso, é muito mais fácil você ir pra internet e falar coisas óbvias. É muito mais fácil você ir pra internet e falar o que todo mundo já ouviu. E falar com uma certeza de que as pessoas achem que você tá lacrando mesmo, que você tá trazendo revelações do Monte Sinai, né? É muito mais fácil. A gente, infelizmente, está num lugar muito complicado. Então é por isso que eu digo, escolha suas batalhas. Lute pelas coisas que realmente você pode, que você tem capacidade de continuar lutando. Porque senão a gente vai só se destruir mesmo. Felizmente é um final meio trágico para esse vídeo. Mas é isso, gente. Se questionem até para vocês voltarem e construírem mais certeza daquilo que vocês acham. É muito importante se questionar. Se questionar é algo que não é obrigatoriamente mudar. Muitas vezes a gente questiona de alguma coisa e volta mais fortalecida ainda das opiniões que a gente tem. E tá tudo certo. E faz parte do processo. Tem muitas coisas também que eu não tô talvez muito afim de me questionar e às vezes lido com as minhas hipocrisias. E tá tudo certo também. É isso, um beijão e tchau.